Boa noite a você que nos acompanha pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e também pelas redes sociais do Parlamento Caxiense. Uma noite bastante especial. Hoje a Câmara de Vereadores entrega o título de cidadã caxiense a Raquel Eli. Raquel, que é natural de São Leopoldo, mas mora em Caxias do Sul desde 2006 e tem um papel fundamental na comunidade. Ela que luta pela conscientização do autismo. Inclusive, fundou em 2018 o Unitea, um instituto que acolhe familiares de pessoas que têm o diagnóstico. Além disso, também foi uma das organizadoras do primeiro seminário gaúcho sobre o tema e também do primeiro curso de extensão. A indicação é da mesa diretora e ao meu lado já está comigo a presidente da Câmara de Vereadores, Marisol Santos. Uma noite bastante especial para a cidade e também para a casa. Boa noite, vereadora. Boa noite, Rafaela. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Sem dúvida nenhuma, é uma daquelas noites de encher o coração da gente. Nós estamos no dia 2 de abril. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E essa data não foi escolhida por acaso para entregar esse título de cidadã caxiense a Raquel Eli. É uma amiga, uma mulher absolutamente inspiradora, alguém que há muito tempo vem lutando, né, pela causa, pelo autismo, por levar informação, alguém que poderia talvez, né, por ter por ter uma filha atípica, ela poderia pensar lá na sua casa, na sua família, mas não. Transborda de amor, transborda de conhecimento, transborda de informação. Então a gente tinha que prestar essa homenagem tão especial a ela, que aliás é de São Leopoldo, a mesma cidade que eu. Somos conterrâneos, mas não é de lá que a gente se conhece. Eu vou contar um pouquinho sobre isso também, da minha relação com ela, né? E nós da mesa diretora temos a alegria imensa em poder colocar essa homenagem, propor essa homenagem e termos aprovado por unanimidade nessa casa. Eu acho que é um reconhecimento importantíssimo para uma cidade que ela acolheu e que agora também a acolhe, a abraça e, sem dúvida nenhuma, agradece por todo o trabalho que ela tem feito por nós. Bastante importante que você ressaltou. Hoje é um dia bem especial e não foi à toa que essa data foi escolhida. É a luta na conscientização do autismo tão importante que a Raquel faz tão bem aqui em Caxias do Sul. Sem dúvida, eu me lembro de ter participado voluntariamente do primeiro seminário esse do autismo aqui da Serra Gaúcha, que foi uma grande mobilização, que trouxe informação para as pessoas. Eu acompanho a trajetória da Raquel no Unitea, que acabou se transformando num instituto que é referência, né, no nosso estado, no nosso país. E eu sei o quanto ela luta pela informação. A gente sabe que essa questão do respeito, da conscientização parte da informação. Então ela merece, sem dúvida nenhuma, inclusive uma homenagem num dia como hoje, que é a melhor forma da gente comemorar essa data que é tão importante. Certamente. Obrigada, presidente. Obrigada, acompanhe, vai ser uma noite linda, com certeza. Obrigada, Rafa. Muito obrigada. Como disse a presidente, fica o convite para você acompanhar a sessão solene dessa noite tão especial, que eu convido você a continuar com a gente. A partir de agora, sessão solene que entrega o título de cidadã caxiense à professora Raquel Eli. Muito bem, invocando então a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão solene de outorga do título de cidadã caxiense à senhora Raquel Eli. No momento em que passo os trabalhos ao vereador José D'Ambrós, nosso segundo secretário, para conduzir até a mesa principal a homenageada da noite de hoje, senhora Raquel Eli.
Compõe a mesa principal nessa noite esta vereadora Marisol Santos, presidente da Casa Legislativa, nossa homenageada da noite, Raquel Eli, nossa vice-prefeita, Paula Iores, secretário da mesa, vereador Zé D'Ambros, e ainda conosco também na mesa, a vereadora Tatiane Frisso, que preside desde o início dessa legislatura a Frente Parlamentar do Autismo. Convido os presentes para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte pálido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um labaruque sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Solicito ao secretário da mesa, vereador Zé D'Ambros, que leia a nominata das autoridades que nos prestigiam nesta sessão solene. Pois não, senhora presidente. Secretário Municipal de Recursos Humanos e Logística, Ronaldo Boniati. Vice-reitor da UX, Asdrubal Falavinha. Presidente do Conselho Administrativo da Randancop, Davi Randon. Representando o deputado Neirio Carteiro, Sandro Casagrande. Cidadão caxiense, Paulo Spagnoli. Era esses, senhora presidente. Obrigada, vereador Zé D'Ambros. Obrigada também pela presença de todos aqui nessa noite. O título de cidadã caxiense, à senhora Raquel Eli, é concedido por meio do Decreto Legislativo número 480/A, de 21 de março de 2024, por iniciativa da mesa diretora. Passo aos trabalhos ao segundo secretário, vereador Zé D'Ambros, para que eu me pronuncie em nome deste Poder Legislativo.
Com a palavra, nossa presidente. Ui, quase atropelei. Vamos lá. Muito boa noite mais uma vez. Boa noite a todos vocês, primeiro presentes aqui, familiares, amigos da Raquel. Em especial nessa noite, obviamente, a nossa homenageada, Raquel Eli. Ao nosso secretário da mesa, vereador Zé D'Ambrós, que no dia a dia é o nosso segundo secretário da mesa diretora, nosso ex-presidente da Câmara, presidente no ano passado, vereadora Tatiane Frisso, muito parceira, muito amiga, que bom te ter aqui, uma grande defensora também nessa casa, desse tema tão importante que a gente celebra hoje, inclusive, a conscientização do autismo. E um agradecimento muito especial pela presença da nossa vice-prefeita Paula Iores, e vocês vão entender o porquê eu falo também desse agradecimento tão especial. A tua presença hoje também é muito importante para nós todos aqui. A todas as autoridades mencionadas já no protocolo pelo vereador Zé D'Ambrós, aos familiares e aos amigos. Eu preciso começar dizendo que é muito bom estar aqui hoje. Como é bom estar nessa posição de vereadora, nesse ano de presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, podendo propor e podendo viver essa noite. Como é bom ter colegas como os meus, de mesa diretora, representada hoje aqui pelo vereador Zé D'Ambrós, que tão logo eu propus essa homenagem, toparam de imediato. E como foi bom e lindo presidir a sessão no fim de março, quando nós aprovamos, por unanimidade nessa casa, o projeto de lei para entregar à cidadã Raquel Eli o título de caxiense. A Raquel, meus amigos, nasceu na mesma cidade que eu. Nasceu em São Leopoldo, Capilé como eu. Mas a nossa relação, ela não vem de lá. Na verdade, foi uma relação construída aos poucos, muito baseada em interesses muito parecidos, no nosso desejo de mudar o mundo para melhor, da nossa crença insistente na educação como o caminho para a mudança, no entendimento da força da família e na certeza de que juntos, de mãos dadas, nós conseguimos sempre chegar muito mais longe. E eu preciso contar aqui para vocês que eu me encantei com a Raquel antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. Anos atrás, eu me emocionei quando eu soube a história de uma mãe de 2 meninos, aqui conosco, Gabriel e Samuel. Uma mãe que viveu a experiência de morar fora do Brasil para acompanhar o marido, Daniel, e que fora do Brasil deu à luz a uma menina, a Sofia, diagnosticada ainda bebê, dentro do espectro autista. Eu me emocionei profundamente ao saber que essa mulher, que é uma mistura de força e de sensibilidade, decidiu, ao retornar ao Brasil, e queria ajudar outras mães, outras famílias a entenderem melhor o autismo, a buscarem profissionais qualificados para o atendimento, a se especializarem no assunto. Uma pessoa que não guarda o conhecimento, que faz transbordar o amor, os sentimentos, a dedicação pela causa autista. A Raquel é, para mim, um exemplo claro disso. Alguém que poderia estar em casa, poderia viver a sua realidade com os filhos, com o marido, mas que sempre quis mais. Sempre quis fazer, sempre fez e faz mais para melhorar as condições, a qualidade de vida, a infância, a juventude, a vida adulta de quem se encontra no espectro. Foi nesse momento da caminhada que, ao saber dessa mobilização, da criação do Unitea, Movimento Unidos pelo Autismo, à época, que eu convidei a Raquel para uma entrevista comigo no Jornal do Almoço. Meus amigos, eu preciso dizer, não foi fácil convencer a Raquel a participar comigo dessa entrevista. Até hoje, ela me diz que ela nunca quis assistir a entrevista na íntegra, porque ela não se sentia à vontade e achava que não tinha se saído bem. Eu não gosto disso, ela me disse uns minutos antes da gente entrar no ar. Eu conheço um pouco a Raquel
Eu sei que tem gente nessa plateia que a conhece muito melhor do que eu, há muito mais tempo do que eu. Mas uma certeza eu tenho, é a mesma de todos vocês. Porque nós todos temos certeza absoluta do quanto ela tem capacidade para isso e para muito mais. Ninguém duvida o quanto ela foi incrível, o quanto ela foi inspiradora nesse bate-papo, né? Unitea cresceu, envolveu muita gente, muitos aqui conosco hoje, se fortaleceu. Hoje é um instituto reconhecido, respeitado. Uma entidade que ajuda muitas famílias, que mudou a vida de muita gente. A gente viu isso hoje em depoimentos e relatos aqui, de pessoas que fizeram questão de vir, de abraçar, de agradecer. Eu lembro bem quando eu participei do primeiro seminário de autismo da Serra Gaúcha, organizado pela Unitea como mestre de cerimônias. Que orgulho! Quanto eu me senti honrada naquela noite, feliz em fazer parte de algo tão brilhante e inspirador. Sim, meus amigos, inspiração, essa talvez seja a palavra que mais descreve a Raquel para mim. Eu quero compartilhar com as senhoras e senhores que convencê-la a receber essa homenagem hoje foi quase tão difícil quanto aquela primeira entrevista no Jornal do Almoço. Com a ajuda do meu cúmplice. Muito obrigada, Daniel, Eli. Nós falamos para ela que ela viria à Câmara para conversar comigo sobre um projeto que a gente estava pensando aqui na Câmara, que eu queria uma opinião, queria conversar com ela a respeito. Quando nós sentamos na sala da presidência e eu abri o jogo dizendo que era uma daquelas mentirinhas do bem, que na verdade eu queria contar que nós estávamos propondo a ela o título de cidadã caxiense, eu senti na Raquel aquele mesmo olhar de quem achava que não se sairia bem na entrevista. Eu já falei e repito, nós que conhecemos a Raquel temos a certeza do quanto ela tem se saído bem em todos os seus propósitos de vida. Todos. Fundadora do Unitea ao lado do Daniel, a Raquel sempre investiu tempo e carinho para pensar, não só isso, para colocar em prática, iniciativas para acolher as famílias, também sempre para encaminhar atendimentos, incentivar a autonomia, para estender a mão e acompanhar essas pessoas todas, crianças, adolescentes e mais adiante jovens e adultos, para a vida, para o mercado de trabalho. Pelas nossas conversas, eu sei que a Raquel ainda acha pouco, que às vezes ela tem sensação de que falta muito para ser feito. Mas, minha amiga, como eu te disse aquele dia, te disse agora há pouco, todas as conquistas, pequenas ou grandes, nos trouxeram até aqui. Quantas mães, quantos pais, quantos familiares foram inspirados, Raquel, pelas tuas palavras, pelas tuas iniciativas? Quantos profissionais, não é, meninas, se decidiram a partir das tuas palavras, do teu exemplo, se dedicar mais a essa causa, se especializar? Tudo isso a partir de presenciar o amor que tu tem por esse tema. Quantas Marisóis passaram a buscar mais informações, a entender mais, a buscar disseminar, falar para as outras pessoas o quanto é importante que a gente se conscientize que o respeito, o fim do preconceito vem a partir da informação. Sem a tua mobilização e a de muitas mães leoas que nós conhecemos em defesa dos direitos dos filhos, esses importantes passos não teriam sido dados. Nós estaríamos muito lá atrás. Nossa Casa Legislativa, como eu já falei, tem inclusive uma frente parlamentar que tem se envolvido muito nessas lutas nos últimos anos. Eu lembro lá no meu primeiro ano aqui, na nossa conversa, eu, tu, a Ivonete, eu acredito, sobre a importância, vocês me falavam sobre a importância da CIPTEA, a carteira de identificação da pessoa no transtorno do espectro autista. Como seria importante que a gente pensasse em transformar isso em algo real. E aí vem o que eu falei. Eu, a vereadora Tati, falamos sobre isso. E aí a gente não conformada, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos atrás, vamos tentar entender. Fomos falar com a nossa vice-prefeita Paula, conversamos com a coordenadoria de acessibilidade,
fomos à saúde, né? Buscamos tantas pessoas para entender quem poderia nos ajudar para que o município fosse uma referência na CIPTEA. E aí nós nos deparamos com a FADERS, FADERS, Frente de Articulação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades de Superdotação. Nós nos deparamos com o Marquinho Lang, conversamos com ele, que é o presidente, ele nos disse, não, nós temos uma campanha, está saindo do papel logo, e a gente quer transformar isso, quer fazer com que a CIPTEA seja estadual e que a gente consiga dados e, a partir dela, consiga reconhecer quem são, onde estão. E aí nós começamos uma mobilização muito grande para que isso acontecesse, capitaneadas pela vereadora Tati, que é a presidente da Frente Parlamentar, da qual eu participei desde o início. A partir daí, só para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos mais de 1.100 carteiras em Caxias. É pouco, Raquel. Perto da realidade, talvez seja muito pouco. Mas vamos lembrar que era zero? Vamos lembrar que a gente não tinha nenhum dado sobre isso oficial? E aí, quando a gente viu essa campanha que a gente movimentou nessa casa, né, vereadora Tati? A gente levou cartazes para as UBSs, para o comércio, a gente falou do assunto, a gente fez um VT que era lindo falando sobre isso. Os ônibus passaram a circular falando sobre CIPTEA e todos os dias, todas as semanas, alguém ainda busca a frente parlamentar, busca a Câmara de Vereadores para poder fazer o seu cadastro e para que a gente saiba onde estão, quem são, como a gente pode pensar efetivamente em políticas públicas, sempre a partir de dados. Essa é uma das conquistas dessa mobilização, de uma ideia que vai se unindo à outra, e aí que vai juntando pessoas, vai juntando grupos, movimentos, e quando a gente vê, se transforma em algo grandioso. Os seminários do Unitea, a caminhada do autismo, são exemplos disso. Milhares de pessoas engajadas e envolvidas em despertar a comunidade para esse olhar. Cada criança ou adolescente acompanhado, cada pequena vitória das famílias, cada jovem incluído no mercado de trabalho, cada um deles é a prova de que todo o teu esforço tem valido a pena. Tenho certeza, Raquel, que não é fácil. E justamente por isso, essa homenagem é mais do que merecida. Ainda mais no dia de hoje, 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data que também não é por acaso, obviamente, foi escolhida com muito carinho. É uma forma, Raquel, de Caxias do Sul, te agradecer por inspirar a todos com a tua força e a tua dedicação. Na minha lista rápida para encerrar de agradecimento, seriam muitos, mas eu preciso resumir e quero fazer referência ao meu cúmplice nessa surpresa, o Daniel, com quem eu venho conversando desde o ano passado, para que eu pudesse colocar essa ideia em prática. Preciso agradecer também, por isso eu pedi que ele sentasse aqui embaixo, ao meu amigo Jones Pellini, porque foi ele lá atrás, bem atrás, né, Jones, que já vinha me falando o quanto a Raquel era especial, o quanto vinha fazendo de coisas boas para as pessoas e me sugerindo que a gente pensasse em algo para fazer como homenagem. E a gente conseguiu dar mais que uma flor. A gente está dando a ela um título de cidadã de Caxias do Sul. Nossa mais nova cidadã caxiense, toda a gratidão pela tua vida, pela tua dedicação, pelas nossas crianças, adolescentes, adultos, atípicos e suas famílias. E para além disso tudo, obrigada, Raquel, por pensar, por planejar e por colocar em prática com tanto amor iniciativas que tornam a nossa cidade, agora ainda mais nossa, Caxias do Sul, um lugar melhor para se viver. Tu é luz, Raquel. Tu é inspiração. Obrigada por tanto. Caxias do Sul, tua cidade, te acolhe, te abraça e te agradece por tudo. Obrigada. Retorno aos trabalhos da nossa presidente Marisol Santos.
Nesse momento, teremos então a satisfação de passar às mãos da senhora Raquel Eli o diploma do título de cidadã caxiense, outorgado por esse Poder Legislativo, com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Caxias do Sul, de acordo com o Decreto Legislativo número 480/A, de 21 de março de 2024, por iniciativa da mesa diretora, concede o título de cidadã caxiense para Raquel Eli, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Caxias do Sul, 2 de abril de 2024, assinam presidente, vereadora Marisol Santos, primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan, segundo vice-presidente, vereador Renato Oliveira, primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, segundo secretário, vereador Zé D'Ambros. Convido os componentes da mesa principal para que nós façamos a entrega deste diploma do título de cidadã caxiense, a senhora Raquel Eli, aqui à frente. Antes de nós passarmos a palavra para a nossa homenageada, convido a todos para acompanharmos a exibição de um vídeo do Instituto Unitea Unidos pelo Autismo. Se olharmos a jornada, já são mais de 7, 8 anos, desde o movimento que começa com Se olharmos a jornada, já são mais de 7, 8 anos, desde o movimento começa com a alma do Instituto, a Raquel Eli. Ela sim, quando chegamos e nos deparamos com uma situação onde pouco conhecimento se tinha aqui em Caxias do Sul, na nossa região da Serra Gaúcha, começou a educar, a trazer conteúdo, a trazer conhecimento. Essa missão está sendo muito bem cumprida, mas principalmente porque ela está sendo feita com muito amor. Eu tenho certeza que quem mais recebe em troca de tudo isso somos nós mesmos. Se olhar
Convido as representantes do Instituto Unitea, Ivonete Gaik, Rosane Graeben e Franciele Miquelon, para que venham até aqui à frente para prestar uma homenagem à nossa cidadã caxiense, Raquel Eli, em nome do Instituto Unitea. E nesse momento, fácil esse momento, eu passo a palavra à senhora Raquel Eli, nossa mais nova, mais recente cidadã caxiense, para que faça o seu pronunciamento na tribuna. Não é fácil. Não é fácil falar assim quando a gente está tão emocionado. Mas eu saúdo a todos vocês, cumprimento a nossa vice-prefeita, Paula Iores, a Câmara Municipal de Vereadores aqui representada, o pró-reitor da Universidade de Caxias do Sul, Everaldo Sescon, vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul, Dr. Asdrubal, presidente das empresas Randon, da Randon Corp agora, Davi Randon, e todos os demais, porque eu até escrevi um discurso nessas últimas noites que eu, confesso, não dormi. Porque quando a Marisol me fez a pegadinha e me trouxe até aqui, isso faz mais ou menos uns 10 dias, eu disse que eu precisaria de 10 dias para assimilar a situação, né? E depois, então, poderia pensar na solenidade. Porque realmente a gente se pergunta, mas por que eu? Né? Eu acabei de dizer para a Marisol ali atrás, tudo que eu quis fazer e que eu continuo querendo fazer através da educação é exercer a minha cidadania. Porque eu acho que ser cidadão é ajudar a construir, é contribuir com aquilo que queremos, é ajudar a plantar, a regar as sementes. Não consigo me imaginar como mãe da Sofia sem fazer esse trabalho, né? A Sofia hoje aqui é a ausência mais presente no meu coração. Eu agradeço a todos vocês demais, demais por todo o apoio na caminhada. Mas eu preciso começar agradecendo a minha mãe, que está aqui, a dona Noêmia, por todos os ensinamentos que ela me deu sobre retidão, sobre honestidade. E pelo exemplo que ela me deu do que é perseverar. Se eu, com todas as possibilidades que a vida me deu, faço um trabalho, e vocês talvez acham que faço bastante pelo que estão dizendo aqui, a minha mãe fez esse trabalho sem nenhum suporte. Então, mãe, muito obrigada. Obrigada mesmo. E ela está aqui hoje e ela pode testemunhar para quem duvida que eu só falei aos 7 anos de idade, que eu abanava os braços, tinha flapping,
quando eu estava muito feliz, muito ansiosa também por alguma coisa, que eu só comecei a socializar com os meus colegas de escola aos 11 anos de idade, porque eu ia para a aula e no recreio eu olhava as crianças correndo e pensava, como que eles conseguem brincar? Eu não sabia me aproximar deles. Também eu me reconheço hoje, viu, Cirlei, querida, uma pessoa autista, com exame genético feito. E aproveito esse momento para dizer aos demais, aos meus conterrâneos, autistas de nível de suporte 1, e não estou aqui romantizando o autismo, porque a gente sabe que existem os níveis de suporte 2 e 3. A minha filha é um exemplo disso. Mas nós podemos fazer coisas legais também. Não desistam. Acreditem em vocês. Eu continuo agradecendo ao meu marido, Daniel Eli, aqui, meu companheiro, por toda a parceria e cumplicidade ao longo de mais de 30 anos já. E não posso deixar de falar nos meus filhos, nos meus meninos, Gabriel e Samuel. Se a mãe conseguiu fazer alguma coisa, é porque a mãe contou com o apoio de vocês, com o apoio do pai, com o apoio da avó, do vô. Vocês são meu tudo, meu suporte, são meus amigos. E hoje eu tenho muito, muito orgulho em dizer que talvez o meu certificado maior na vida é saber que eu sou mãe de 2 homens de bem. E isso enche meu coração de orgulho e alegria. Eu não posso, da mesma forma, deixar de agradecer a minha equipe, a Ivonete, a Fran, a Rosane, aos demais, a Jaque está aqui também, ao Jean, que não está, a Richelle, que também não pôde estar, e a todos que participam do Unitea. Se o Unitea acontece hoje, se o Unitea consegue contribuir socialmente de alguma forma, é porque vocês estão comigo. Os nossos patrocinadores que confiam no nosso trabalho, porque desde o começo nós entendemos que o mais importante era começar essa casa pelos alicerces de uma governança. E quem deu esse primeiro voto de confiança e que nos proporcionou a nossa primeira sede também está aqui, a doutora Roseli Randon, no momento em que eu, num projeto meio maluco, apadrinhe uma criança autista, eu já percebia que aquilo não era suficiente e que era um piloto que talvez precisasse de muitos ajustes ainda para dar certo. Um dia eu recebo um telefonema dizendo que a doutora Roseli gostaria de oferecer a clínica dela para eu continuar os trabalhos, que começaram há quase 10 anos no quintal da minha casa. Falando da minha filha Sofia, que, como eu disse, é a ausência mais presente para mim, eu posso dizer que, minha filha, eu sei que hoje você não entende o que a mãe está aqui te dizendo. Mas, um dia, quem sabe, você, do seu jeito, vai entender. E vai saber que cada passo que eu dou, que cada dia que eu podia ficar lá na minha vida, sem pensar nos outros, eu olho para você e penso, eu não posso te deixar seguir sozinha. Eu preciso pegar na sua mão e eu preciso trabalhar com outras mães e profissionais, como a Fran, que também é uma profissional. Não, a Fran, para dizer para vocês, ela não é mãe de autista. E ela se doa como profissional. A Fran foi a primeira profissional, a segunda, para não fazer injustiça, com a doutora Maria Alice, que está lá sentada, que disse, Raquel, você tem um trabalho para fazer. E eu acreditei em vocês.
Mesmo não, talvez, cogitando que hoje nós teríamos no Instituto Unitea 450 famílias cadastradas. Talvez, se lá atrás me dissessem isso, eu não acreditasse. Estar aqui hoje com vocês, no Dia Mundial pela Conscientização do Autismo, torna esse evento muito, muito, muito mais especial. E conscientização é uma palavra-chave, porque qual pai e qual mãe de pessoa com transtorno do espectro autista nunca se deparou com o preconceito? O preconceito, meus amigos, e posso dizer meus amigos porque reconheço amigos em cada rosto que olho aqui hoje, ele permeia as nossas vidas. Ele permeia o nosso cotidiano. O preconceito causa uma dor extremamente profunda para quem o vivencia. E eu ouso dizer hoje aqui que, se não fosse o preconceito, nós talvez não precisássemos usar a palavra lutar por inclusão. Essa inclusão que depende não só da Raquel, a mãe da Sofia, da Ivonete, a mãe do Miguel, da Rosane, a mãe do Rafael. Essa inclusão que não depende só dos pais, que depende dos educadores, que depende do poder público, que depende de vontade política, que depende de vocês, empresários, porque sim, nós precisamos de recursos, e mais do que recursos financeiros, nós precisamos de empregos para os nossos jovens e adultos. Nós precisamos de oportunidade. Nós precisamos de dignidade. E isso, acredito eu, uma pessoa que preza muito, digamos assim, pela educação, eu acredito também que possa ser construído tendo na educação uma semente a ser também regada. A educação permeia tudo e o conhecimento é libertador. E é através de investimentos que a gente precisa na formação continuada de educadores, na capacitação de profissionais da saúde. Está aqui hoje o Dr. João Paulo Brenner, a doutora Maria Alice, como já falei, o Dr. Marcos lá em cima, para que eles entendam de autismo, para que eles sejam especialistas em autismo e consigam enxergar o espectro, consigam diagnosticar o espectro. E aí alguém vai me dizer, não, mas a gente não pode diagnosticar todo mundo como autista. Não, nem todo mundo é autista, existem muitas outras coisas. Mas muito pior do que dar um diagnóstico de autismo equivocado é negar o diagnóstico e a possibilidade de intervenção a uma pessoa no espectro. Então, nós precisamos, sim, que os profissionais da saúde se apropriem do tema autismo e que consigam, com isso, conduzir, guiar, acompanhar as intervenções e também as comorbidades que caminham ao lado do espectro do transtorno autista. Hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial pela Conscientização do Autismo, o mais importante que eu tenho para dizer é, em nosso nome, pais, mães, e por que não profissionais, educadores, nós precisamos de vocês. Nós precisamos promover dignidade, respeito, porque a inclusão começa pelo respeito. Mais amor, menos preconceito. Eu deixo aqui o meu convite a vocês para no próximo dia 14 de abril participarem, nos ajudarem a divulgar a segunda caminhada pelo autismo Unitea. Esse é um momento que a gente diz no Instituto muito democrático, porque nós não precisamos apenas
do conhecimento técnico. Se nós tivermos tudo isso que eu falei, o conhecimento técnico para educadores, para profissionais da saúde, se a gente tiver tudo isso e a gente não tiver amor, e a gente não tiver compreensão e empatia, e os pais de crianças típicas também não educarem seus filhos, que os nossos filhos não precisam estar isolados, que eles podem fazer parte, que é direito deles fazer parte. Se a gente não conseguir isso, então, todo o diálogo, e eu sou uma pessoa que acredita muito no diálogo, na educação, todo esse diálogo que dá origem a ideias, se elas não se consolidarem e em algum momento derem espaço a ações concretas, terá sido vão. Boa noite a vocês e muito obrigada, Caxias do Sul, muito obrigada, Marisol, Câmara de Vereadores, muito obrigada, minha família, meus amigos, minha família Unitea, que está aqui hoje. Boa noite a vocês. Alguém tem dúvida? Por favor, né? Não usou o discurso, me deixou mal até, né? Porque eu escrevi o meu, né? Agora eu fiquei sem graça. Minha entrevistadora hoje aqui, estava lindíssima. Ainda fez a gente chorar bastante. Para a sua manifestação agora, convido a vice-prefeita, Paula Iores. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar de forma muito especial a nossa homenageada, a Raquel. Cumprimentar a vereadora Marisol, proponente dessa homenagem, junto com a mesa, vereador D'Ambrós, vereadora Tatiane, que também é uma lutadora na causa. Cumprimentar o Daniel, os filhos, que eu conheci pessoalmente hoje. Que alegria conhecer essa família. É muito importante a família estar junta, né? Estar unida em causas. Conheci também os pais, mãe e pai da Raquel. Prazer em conhecê-los, boa noite, quero saudá-los também. Jones, já citado, a equipe do Unitea, todos os convidados, os amigos, os parceiros de causa, né, da Raquel, as mães e pais que também fazem parte do Unitea, que todos vocês juntos até agora vieram trabalhando, né, nesta bela causa. Eu não escrevi discurso também, né? Pretendo ser breve, mas a gente fica refletindo, né, no papel de poder público, os desafios que a gente tem. E também quanta coisa a gente tem a oportunidade de conhecer, quantas histórias. Enquanto vereadora ainda, eu não tinha tido acesso a esse tema enquanto vereadora, a não ser com a Tati, que nós fomos visitar uma casa, não é a Tati, mas eu fui procurada por mãe de anão, né? Que a gente criou toda uma política, né? Do nanismo, por Down, em todas o que a gente via era a necessidade de mais conhecimento sobre o tema. Porque o preconceito, né, Raquel, que tu falou, ele vem muito pelo desconhecimento. Por isso que a gente chama, né, por isso que hoje, né, o dia 2 de abril, eu vejo que é dia de conscientização do autismo, é para isso, que é para a gente tomar consciência. E a consciência vem pelo conhecimento. E a questão de botar mais amor ou menos amor, mais respeito ou menos... Depende muito, né, da estrutura emocional, evolutiva até. Eu penso que vai muito da evolução de nós, enquanto seres humanos, de quanto a gente consegue ter a sensibilidade e a empatia de se associar a uma causa. E esse merecimento é muito grande, Raquel, porque todos nós temos, né, desafios que a vida nos impõe, né? Todos nós temos, uns maiores, uns menores, alguns com mais dor, menos dor, mas a diferença, o que faz a diferença é como a gente reage a esse desafio, né? E vocês trataram de uma forma belíssima
E como a Maricel contou toda, né, como foi a tua trajetória até conhecer a Raquel, a minha foi, já vice-prefeita, numa reunião virtual, né, que foi marcada, porque nós estávamos em período de pandemia, e vocês me apresentaram o Unitea, me contaram a história, né, desde quando moraram fora do Brasil. E eu perguntei para vocês, eu lembro disso, Raquel, o que a gente mais precisa? Tu disse trazer conhecimento, não é? E muita coisa que a gente já fez, né? Vocês fizeram muito, mas a questão das pós-graduações, né? Que volta e meia a Raquel me entra em contato, né, Raquel? E estamos lançando coisa, ela não para, né? Então, os cursos que foram lançados via universidade de pós-graduação, levar a formação para as nossas educadoras, né, na SMED. Então, são ações concretas para a gente levar conhecimento, porque é fundamental saber como lidar com as situações todas, né? Eu lembro, está aqui o Asdrubal, né? O Germano, meu filho, que já partiu, que não está mais aqui, ele teve uma convulsão febril. E o Germano teve 3 convulsões. E a primeira, a gente pensa que não vai mais ter o filho de volta. E na segunda, e quando eu consultei com o Asdrubal, eu disse, me explica o que eu tenho que fazer. Né? E quando a gente tem o conhecimento do que fazer, a gente lida com a situação. Né? Lida emocionalmente, lida de todas as formas como reagir. Então, Raquel, tu é muito merecedora dessa homenagem, porque, né, tu, junto com o Daniel, com os meninos, e com a equipe do Unitea, e com toda essa turma que está aqui, vocês trataram isso como uma causa. E nós não tínhamos, né, pelo menos quando nós chegamos ao município, nenhum serviço oficial. A gente fez um grupo de trabalho junto ao Círculo Operário, criamos o serviço de 80 vagas e vimos junto, a Raquel e o Daniel participaram disso, assim, por onde começamos? Vamos começar pelas menores idades, porque a gente precisa, o quanto antes, identificar, ter o diagnóstico, para que cesse sofrimento, para que tenha orientação. Temos o projeto da universidade também em andamento, não é? Estivemos junto, acho que foi o ano passado ainda, eu já estou no governo do Estado, apresentando o projeto. A gente sabe que é um projeto de uma dimensão que precisa sustentabilidade, né? Precisa se sustentar, não tem como... nada anda sozinho, a gente sabe... Eu tenho certeza que a plateia que está aqui sabe que não tem café de graça, não é? E que a gente precisa construir de uma forma sustentável. Mas... eu lembro também, Raquel e Daniel, daquela nossa conversa, Marisol também estava, né? Quando tu me apresentou os dados do volume. Eu não tinha essa informação, né? E é crescente. Então, mais um motivo para a gente trazer à tona esses dados, para que a gente, de fato, desenvolva, né, cada vez mais políticas públicas, que a gente possa ter, de fato, profissionais preparados para o diagnóstico, para acolhimento, né? E para poder ajudar que, independente, né, de cada espectro, cada um possa ser todo o potencial que tem para ser. E quando a Raquel conta aqui sua história pessoal, né, cuidada pela mãe e que tem então, né, está aqui realizando e cuidando. Então é isso. Eu acho que a gente precisa, sim, disseminar muito essa causa, se ajudar muito, né? Para que mais pessoas se engajem, para que de mais gente a gente possa cuidar, né? E parabéns, Raquel, parabéns a toda a equipe do Unitea Guerreira, porque com todo esse propósito, como não se engajar, não é? Parabéns à família que permaneceu unida. Eu lembro que foi dito aqui já nessa casa que muitas vezes, né, quando a gente tem algum desafios, né, de ter um filho ou uma perda, um filho down, um filho independente, acontece das famílias se separarem. É muito forte a estatística de famílias que não aguentam, né? Oi? Os maridos abandonam. Vamos ser claros, não é verdade? E não é o caso aqui. Então, é um belo caso. Parabéns a toda a família e parabéns a quem está fazendo essa homenagem, que é mais uma forma de dar luz, de dar visibilidade a essa causa tão belíssima. Tá bom? Boa noite a todos e só alegria, né? Pelos projetos.
Muito bem, a Câmara de Vereadores agradece imensamente a participação das autoridades, dos familiares, dos amigos, que muito nos honraram com as suas presenças nessa noite, mais uma vez, absolutamente inspiradora. Para encerrar, eu convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino de Caxias do Sul. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, nossa cidadã caxiense. Boa noite a todos.